A gente vai para a região da Serra Gaúcha conversar com o presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha para saber um pouco mais da situação por lá, né? Enquanto temos chuva, como a gente já falou em boa parte do país, lá no sul a situação é de estiagem. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no De Olho Elson Schneider, ele é o presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha. Elson, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no De Olho no Clima. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. É tão importante estar participando do seu programa para a gente tratar deste assunto tão importante, nosso clima, nossas estiagens, chuva ou seca. Ele está ao vivo aqui falando de Bento Gonçalves. Pois é, a gente agradece demais, claro, a sua disponibilidade aqui para conversar com a gente. Eu queria saber o seguinte, como é que está a situação por aí? A gente já é possível falar em prejuízos para os produtores de uva da região? Daniela, neste momento é um tanto difícil nós tratar na questão de perdas e índices na fruticultura, especificamente a viticultura, sabendo que a gente tem um período de estiagem, sim, algumas variedades precoces, como a Bordeaux, ela é bastante sensível para a seca e suas outras que têm sangue de Bordeaux, vamos dizer assim, junto, que nem a violeta, em cruzamentos, sim, existem danos, que uvas precoces. Mas é bastante difícil nesse momento de dizer a quantidade de perda, porque, inclusive, nesse momento está chovendo aqui em Bento Gonçalves. E algumas variedades, elas possam não ter mais recuperação, que nem nesse caso da Bordeaux. Mas 90% das variedades têm recuperação. Elas estão num processo de desenvolvimento ainda, de crescimento de baga e a questão vegetativa. E acreditamos que há possibilidade de recuperação ainda destas variedades medianas e tardias, né, Daniela? É claro que existe toda uma expectativa, né, com relação à precipitação aí na região. A gente sabe que o efeito Laninha tem, claro, prejudicado várias regiões aí, várias partes da região sul. Queria saber o seguinte, Elson, aí quantas famílias estão ligadas diretamente aí com a produção de uva? Como é que estão as conversas entre esses produtores, entre essas famílias? Como é que está a expectativa para a produção com essa estiagem aí na região sul? Nós estamos falando no índice em torno de 18 mil famílias que é sustentado pela viticultura. Isso representa em torno de 600 milhões de quilos de uva, né? Então, economicamente, abala muito a região se houver realmente perdas altas, vamos dizer assim. E a gente sabe que nós precisamos trabalhar cada vez mais, que essas questões climatológicas sempre estão alterando. No passado, nossos avós e a gente lembra da gente quando infante, quando era jovem, era em torno de cada 10 anos tinha um ano de estiagem ou algo parecido que não teria diferença. Agora, cada 3, 4 anos, nós estamos sofrendo de estiagem e assim por diante. Precisamos fazer mais algo de políticas públicas e também de profissionalização cada vez mais do nosso produtor rural para fortalecer e ter essa segurança para o futuro de nossa geração. Porque eu falo isso, Daniela, porque a gente diz falta de chuva, mas não é falta de água. Porque a nossa região aqui, o índice pluviométrico deste ano foi de 1.600 milímetros de chuva. Isso significa que nós temos água em abundância na nossa região. Só que tem esse período aí do mês de novembro, dezembro, que entra no período de verão, temos que ter uma deficiência hídrica. Então, temos que fazer alguns processos para fazer armazenamento, algo parecido de processo de irrigação de gotejamento, ou assim por diante, para manter essas famílias e manter todo esse projeto da viticultura que é tão pujante aqui na Serra Gaúcha, né? Com certeza, essa é uma situação que precisa ser analisada e políticas públicas, como você disse, precisam ser realizadas. Antes da gente falar sobre essas soluções, possíveis soluções e o que o produtor rural tem feito aí para fugir dessa questão da seca, eu queria que você falasse para a gente, fizesse um comparativo da situação desse ano com relação ao ano passado nesse mesmo período. O que você pode dizer para a gente? Olha, o ano passado nós tivemos uma safra. Vamos fazer uma analogia dos últimos 3 anos. A penúltima safra, ela deu o vinho da safra das safras. Um excelente, os melhores vinhos produzidos na Serra Gaúcha, de repente nunca teve uma produção de vinhos tão importante, tanto quanto foi produzido há 2 anos atrás.
Na safra passada, nós tivemos uma super safra de produção. Nós chegamos, o índice não está oficializado, em torno de 900 milhões de quilos de uva. Então, teve acima de produção. Um parelhão médio de 5 hectares, aí uma produção de 100 mil quilos, produziu 130, 140 mil quilos de uva por hectare. Este ano, o clima apertou um pouco mais no mês de outubro, novembro, houve pouco índice pluviométrico. E também, inclusive, a safra já vai ser um tanto menor do que safra passada. Então, nós falando do índice de uma safra média de 700 milhões de quilos, nós estamos falando de uma safra aí já de em torno de 600 milhões de quilos. E aí a gente percebe que algumas variedades precoces, que nem a gente tem comentado anteriormente, vai ter produção menor. Estive falando com alguns técnicos de algumas empresas que receberam algumas variedades de uvas precoces, como, por exemplo, a Chardonnay. Houve o índice quase igual do ano passado, em termos de qualidade e de produção, porque ela já estava na parte final de colheita desta variedade. Então, temos que verificar de variedade a variedade para que a gente possa ter realmente o índice mais complementar e certo do como será essa nossa safra. Com certeza, né? Tem que esperar um pouquinho mais para saber exatamente se haverá prejuízo, enfim, e o montante disso, né? Mas é possível a gente já ter uma avaliação de alta de preço com relação à uva nesse período já, Elson, ou ainda não? Eu acredito que não, nesse momento. É claro que isso é sempre da lei da oferta e procura que nos regula o mercado, mas nesse momento existe uma expectativa de aguardo. Realmente, de fato, os próximos dias vai nos dizer isto, porque, como eu acabei de comentar, está chovendo aqui em Bento Gonçalves. E isso ameniza muito o impacto que está ocorrendo nesse sentido, nesse dia de ontem, por exemplo, que a temperatura é 35 graus e assim por diante. E como se trata de frutífera, ela tem o sistema radicular muito mais profundo, muito mais, absorve muito mais e se mantém mais estável do que a própria soja, o milho ou outras culturas, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, vamos dizer assim, dessa maneira. Na próxima semana, temos mais segurança em afirmar como vai se comportar o mercado. Mas acredito eu que não vai se modificar muito na questão da oferta e procura, porque isso vai normalizar já nos próximos dias e, caso contrário, a gente vai ter um índice de procura maior de variedades que a indústria tanto precisa, né? Mas é muito precoce a gente falar em termos de variação de preço no momento devido à estiagem. E é uma região muito bonita, né? A gente sabe que tem aí a rota do vinho, a rota da uva, o turismo aí é bastante intenso por causa dessa produção enorme que vocês têm aí, né? Como é que tem sido por parte dos turistas? Eles estão indo para aí, tem afetado? Porque a gente sabe que as notícias correm, né? A seca está abalando a produção de uva no sul, é o que todo mundo tem dito, né? Mas o que você tem percebido aí, por exemplo, nessas rotas do vinho, rota da uva? Como é que estão os turistas nessa época do ano? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado pela oportunidade de a gente estar comentando, porque a gente produz matéria-prima, mas muito mais do que a matéria-prima. A gente produz o nosso turismo tão lindo aqui em nossa região, que é considerado uma Toscana italiana, na região da Toscana, e nós temos um índice altíssimo, que cada ano aumenta assim de uma forma exponencial muito forte. Mais de 1 milhão de visitantes estamos esperando e com certeza terá nessa próxima safra no Vale dos Vinhedos, como também outras rotas, como São Pedro também, Caminhos de Pedras também do Vale, do Rio das Antas e tantas outras regiões tão lindas e tão importantes para acolher a todos os nossos turistas brasileiros e internacionais. Muitos vêm de fora, inclusive próprios italianos, curtindo a nossa paisagem, curtindo nossa gastronomia, nossa culinária, e que tão é importante que agregue valor à nossa vitivinicultura, né, as cantinas, bem como o nosso viticultor. E a gente fica sempre assim, muito feliz em receber aos turistas e nos trazer essa realidade que a gente está vivenciando no dia a dia. Por isso que até me externo uma preocupação nesse momento, que nós temos uma excelente safra pela frente. Nós temos muita produção
e que não terminou, como a gente viu, alguns meios de comunicação já oficializando de 40% de perda da viticultura na Serra Gaúcha. E isso não é verdade, isso não condiz com a realidade do dia a dia, como eu volto a dizer, há uma perda de algumas variedades, sim, de 30%, 40%, mas isso não interfere em nada no dia a dia do nosso turista, da nossa gastronomia, Muito nossa bem. vida do dia a dia.